Se ela vai para Paris, ela continua sofrendo. Se ela vai para a Austrália, ela continua sofrendo. Por quê? Porque tudo que ela vê, tudo que ela faz, tudo que ela observa está sob a ótica da ansiedade. Tem uma crise de pânico, ela se sente tão mal, que ela tem pânico de ter outra crise. A ansiedade, ela pode gerar muitas questões na vida da pessoa. A pessoa pode não fazer nada e se sentir extremamente cansada porque ela está ansiosa. Uma mãe ansiosa, numa ansiedade disfuncional, ela vai produzir no lar, vai produzir ali na vida dos filhos, na vida da família, um ambiente ansiogênico. Olá, eu sou Ivete Pontieri Ferraz, médica psiquiatra, sou especialista em neuromodulação e agora nós estamos com esse canal que ele vem trazer para você informações de saúde mental. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de compartilhar com meus amigos. Se você está me ouvindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Toda terça-feira nós teremos novos episódios de saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. A gente tem uma pergunta muito interessante: qual que é a diferença de ansiedade e pânico? Então vamos lá. Todo mundo, tem uma ansiedade basal. Então a ansiedade basal, ela é necessária. Por que eu preciso ter ansiedade? Porque a ansiedade me leva a produzir. Então, por exemplo, você tem uma prova no outro dia. Se você não tiver uma ansiedade basal, você não estuda para essa prova, você não está nem aí, você pode chegar atrasado, você não se preocupa, com a prova. Então, essa ansiedade basal, ela é uma função mental necessária. Então, por exemplo, uma mãe, ela fica ansiosa, porque nasceu o bebê, ela precisa amamentar, ela quer saber se está tudo bem, Se você tem um congresso, se você tem um desafio no teu trabalho, se você tem desafios financeiros, é natural ficar ansioso numa média de ansiedade, que a gente chama de ansiedade basal funcional. Ela te deixa mais funcional. A questão quando a pessoa fala assim, eu sou muito ansiosa, é porque nós estamos falando de disfuncional, que é quando a ansiedade atrapalha. A ansiedade, ela começa com o que a gente chama de preocupação, cautela, Então, por exemplo, você tem uma cautela, deixa eu ver como é que está a matéria da prova, Você começa com uma preocupação que é natural, Até certo ponto ela é natural, porque te deixa mais funcional, E essa funcionalidade, ela é o nosso termômetro para a gente saber se uma pessoa está ansiosa numa maneira prejudicial ou não. Essa ansiedade funcional, ela não pode gerar sofrimento. Você sabe aquelas pessoas que fazem uma coisa super, super bem feita? E aí, quando vai ver, ela sofreu tanto para fazer aquilo que não vale a pena. Então, isso é sofrimento. Nós estamos falando de uma ansiedade que, em princípio, parece que a pessoa está mais funcional, mas ela está sofrendo muito por aquilo. Aí já não está tão funcional. Por quê? Porque esse sofrimento, ele faz mal para o tecido cerebral. Então, aí nós estamos falando de uma ansiedade patologia. A ansiedade basal ainda, aquela que eu falei que é a funcional, ela tem um papel muito importante, que se chama reconhecimento de riscos. Então, eu preciso ter ansiedade para me proteger de situações perigosas também. Então, se eu não tiver nada de ansiedade, eu vou estar andando na vida como se eu tivesse, País das Maravilhas, que está tudo perfeito, tudo bem, e aí pode ser atropelado, e daí uma coisa pode acontecer, pode cair, pode não perceber os riscos, pode ser assaltado, Então, eu preciso da ansiedade basal, funcional, como um escudo. Ela nos ajuda a perceber riscos. A não percepção de riscos ou baixa percepção de riscos, inclusive, é um sintoma. Então, a ansiedade basal, ela nos ajuda com isso. Mas a ansiedade, que ela é a disfuncional, como eu falei, que é aquela que gera muito sofrimento, o cara vai falar, não, mas eu entreguei o melhor trabalho que eu podia entregar.
né? Por quê? Porque a ansiedade gera um senso de perfeição e um senso de urgência muito grande. Só que essa pessoa que entregou esse trabalho com muita perfeição, mas muito sofrimento, provavelmente produziu muito sofrimento em quem estava em volta. Entende como daí não é funcional? Porque quem estava em volta, às vezes, recebeu assim uma patada, recebeu uma cara feia, recebeu uma bronca desnecessária. Então, faz sofrer. Aquela pessoa sofre e faz sofrer. Essa ansiedade não é boa. Essa ansiedade é disfuncional. Mesmo que ele entregue o melhor trabalho possível, ela é disfuncional. Por quê? Porque eu preciso entregar o melhor possível, mas em volta de mim tudo teria que estar em paz, ou né, apenas com a ansiedade basal. Né? Então, se pega uma equipe, se tem alguém muito ansioso, a tendência é essa pessoa, em princípio, ela empurra que os outros façam também, mas daqui a pouco ela começa a ser contraproducente nessa pressão que ela pode gerar. Muitas pessoas que têm cargos de liderança ou são líderes naturais, eles têm uma ansiedade acima do normal. Quando eles conseguem trabalhar essa ansiedade, eles se tornam grandes líderes, porque eles vão empurrando as pessoas, eles têm percepção de risco, senso de urgência, então eles cumprem prazo, eles têm senso de perfeição, então eles entregam algo de alta qualidade, com excelência, porém muitas vezes eles machucam quem está em volta, e aí eles não conseguem fazer o papel de liderança. Grandes líderes são marcados por ansiedade, mas eles têm que aprender a controlar essa ansiedade. Agora vamos falar um pouquinho do controle da ansiedade. Quem que consegue controlar a ansiedade? Eu tenho muitos pacientes cristãos que falam, na Bíblia está escrito, não andeis ansiosos por nada. Então, na Bíblia está escrito isso porque é uma maneira de trabalhar a ansiedade, né, através da fé, através da esperança. E isso está tudo certo. Não é uma imposição, né? Tenho certeza que Deus que criou a gente sabe desse nível de ansiedade que a gente precisa para realizar as coisas. Porém, algumas pessoas dizem, eu preciso controlar a minha ansiedade. E na ideia de controlar a sua ansiedade, que não podem ser ansiosos, né? Na Bíblia está escrito que não posso ser ansioso. Na ideia de controlar, o que acontece? A pessoa se torna mais ansiosa. Porque controle é um dos aspectos da ansiedade. Você conhece alguém que quer controlar todos e tudo? Quer controlar o horário, quer controlar o que a pessoa está fazendo, quer controlar às vezes até o que a esposa está falando ou o que o esposo está falando. Esse controle é um sintoma da ansiedade. Agora perceba, a pessoa ansiosa quer controlar a sua ansiedade. O que isso te parece? O que isso sugere? Sugere como se a gente estivesse realmente apagando fogo com gasolina. Né? Isso vai piorar a ansiedade. Então, muitas pessoas são muito ansiosas e têm dificuldades em admitir que são ansiosas e por isso ficam muito tempo em suas vidas produzindo sofrimento nos outros e tendo muitos problemas relacionais por causa da ansiedade. As pessoas ansiosas, elas querem controlar a própria ansiedade e não assumem que têm ansiedade ou veem isso como se fosse elas. Eu sou assim. Não entendem que isso passa a ser um sintoma. Então, o controle é um sintoma forte da ansiedade, o desejo de controlar. Ninguém gosta de ser controlado. Nós temos autonomia de pensamento, nós temos pensamentos independentes e a sensação de sermos controlados gera muito desgaste. Então, estar perto de uma pessoa que gosta de controlar, que precisa controlar, que se sente, assim, impulsionada a controlar tudo e todos, gera muitas questões relacionais. Geralmente essa pessoa acaba sendo assim o bode expiatório de todas as situações, dos grupos, né? Essa pessoa acaba sendo o chefão, né? O sargentão, e isso não é legal. Não é legal nem para o grupo, nem para a produção, né? Das questões que esse time, esse grupo está tentando produzir, ou essa família está tentando chegar, e não é legal para a própria pessoa, porque gera muito, muito sofrimento. Quando uma família tem alguém muito ansioso, é natural
se gerar um ambiente ansiogênico, ou seja, um ambiente que produz ansiedade em todo mundo. Então imagina, uma mãe ansiosa, numa ansiedade disfuncional, ela vai produzir no lar, vai produzir ali na vida dos filhos, na vida da família, um ambiente ansiogênico, ou seja, mais ansiedade ainda. Só que pense, se esses filhos são filhos biológicos, eles já receberam uma genética de ansiedade, eles já vão ter uma predisposição a desenvolver ansiedade disfuncional, a desenvolver, por exemplo, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí nós temos uma mãe que é ansiogênica. Essa mãe sendo ansiogênica, o que a gente tem? A gente tem a gente tem a faca e o queijo, porque essa pessoa vai ser sim mais ansiosa do que o normal. Essa pessoa vai ter uma tendência a ver a vida, né? Essa criança que cresceu nesse lar muito ansioso, ela vai ver a vida sob a ótica, com os olhos da ansiedade. Ou seja, ela vai ter um sofrimento crônico. E isso vai trazer várias questões na formação de personalidade dela. A ansiedade disfuncional, ela precisa ser tratada. E como é que a gente trata essa ansiedade disfuncional? Como eu falei, a própria pessoa ter o controle da ansiedade sem uma orientação técnica, sem uma orientação terapêutica, pode ser mais perigoso. Mas uma das maneiras que a gente trata é através da terapia, da psicoterapia, e principalmente através de medicações. Quais medicações que são usadas para ansiedade? Os inibidores de recaptação de serotonina, que são muito famosos, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, são vários os inibidores de recaptação de serotonina. A gente tem também os duais, que eles agem tanto na serotonina como na noradrenalina. Por exemplo, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, são várias medicações que ajudam na ansiedade. O trazodona é um dual também, que ajuda não só na ansiedade, mas ajuda a pessoa a dormir melhor. Por quê? A ansiedade, ela pode gerar muitas questões na vida da pessoa. A pessoa pode não fazer nada e se sentir extremamente cansada, porque ela está ansiosa. E a hora que ela vai dormir, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa que deita, às vezes dorme porque está muito cansada e acorda a noite toda, que a gente chama de sono entrecortado. O sono entrecortado é uma característica muito, muito forte de pessoas ansiosas. Elas acordam, olham no relógio e voltam a dormir. Acordam, olham no relógio e voltam a dormir. Mas o nosso sono, para ele ser saudável, ele tem ciclos, ele completa ciclos durante a noite. Então essa pessoa provavelmente não completou os ciclos que ela precisa completar. Aí ela acorda cansada, passa o dia com dores no corpo e ainda está naquela ansiedade, Então é uma pessoa que acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim. A ansiedade também pode produzir na pessoa uma dificuldade de pegar no sono, que a gente fala que é a insônia inicial. Nessa insônia inicial, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue, eu deito na cama, eu vou dormir só 3, 4 horas depois. Mesmo que eu deixe o celular do lado, mesmo que eu tente me concentrar, apague a luz, tenha um ambiente silencioso, essa pessoa não consegue dormir. Porque por mais que o ambiente seja silencioso, a cabeça dela não está nada de silenciosa, ela está com muito barulho na cabeça. Aí ela começa a ter preocupações, inúmeras preocupações. Mas será que minha filha não sei o quê? Será que meu filho vai conseguir? Será que a minha nora? Será que o neném vai nascer assim? Será? Esse monte de será gera na pessoa também um desgaste e ela não consegue dormir. E ela não conseguindo dormir, nós temos de novo um acordar cansado, Ela podia dormir mais horas de sono e ela não consegue. A hora que ela vai dormir, ainda ela tem esse sono entrecortado. Então, algumas medicações, elas vêm para, inclusive, ajudar no sono que é prejudicado. Por exemplo, a trazodona. Nós temos muitas medicações para ansiedade. Além disso, a gente tem também que lembrar que a ansiedade ela pode ir ao extremo e se tornar o pânico. O que é o pânico? O pânico, nós temos duas situações, a síndrome do pânico e a crise de pânico. A síndrome do pânico é composta por vários episódios de crises de pânico.
A crise de pânico, por si só, pode acontecer de maneira isolada. Então, a síndrome do pânico é quando a gente já tem estabelecido várias crises acontecendo com essa pessoa. E o que essa pessoa sente? Na crise de pânico, a pessoa tem uma grande sensação de vulnerabilidade. Como é que é isso? Então, ela tem uma sensação, se ela estiver num lugar muito grande, que ela vai cair, morrer, ou o tempo passar mal e ninguém vai encontrá-la. Ou se ela está num lugar que tem muitas pessoas, ela começa a ter uma sensação de que ela está com falta de ar, que ela está passando mal e ninguém está percebendo também. Então, o pânico, ele pode ser classificado com pânico com agarofobia ou sem agarofobia. E o que é agarofobia? A agarofobia é o medo de lugares abertos ou lugares muito cheios de pessoas. Então, a pessoa ela tem um disparo da crise quando ela está nesses lugares. Então, pode ser com agarofobia ou sem agarofobia. A agarofobia vem lá das ágoras, né, que eram os antigos teatros, onde as pessoas ficavam e era cheio de gente. Então, agarofobia. Então, o pânico pode ter agarofobia ou não, mas é muito comum a presença de agarofobia. Quando a pessoa tem as crises de pânico ou tem a síndrome de pânico, a primeira coisa que ela precisa fazer é a gente avaliar, dependendo da idade dessa pessoa, e ter certeza que ela não tem nada mesmo, né? Então, uma pessoa já de 50, 60 anos, a gente vai ter que ver a questão cardíaca, porque na crise de pânico é comum a pessoa ter um disparo cardíaco, ter uma sensação de falta de ar, ficar com sudorese, né? Então, os sintomas físicos são muito prevalentes. Então, quando a gente tem essa situação, a gente vai lá e descarta e mostra para a pessoa: olha, você não está infartando, é só a sensação de dor no peito, você não está com diabetes, o suor é do mal-estar que você passou. Então, clinicamente, no sentido físico, você não tem nada. Agora, a gente precisa tratar a questão psíquica. E aí a gente começa o tratamento do pânico, que é muito importante que a gente reduza o número de crises que essa pessoa está tendo, porque a própria crise em si, ela pode disparar novas crises. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, ela se sente tão mal, que ela tem pânico de ter outra crise. Aí que vem o nome, síndrome do pânico, porque são várias crises nas quais a pessoa está com muito medo de passar mal de novo. Então, tudo isso está dentro do espectro de ansiedade. Né? Começou nessa função, lembra que a gente falou, começa numa função mental, uma cautela, uma precaução, uma preocupação, aí um medo, né? Antes a gente tem as percepções de risco, mas aquilo pode ir aumentando e travar a vida de uma pessoa ou tornar a vida dessa pessoa muito ruim. A pessoa que tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, geralmente é uma pessoa que murmura muito, que está mal-humorada, e não é incomum ter um quadro depressivo secundário a esse TAG. Por quê? Porque a pessoa sofreu a vida inteira, porque esse sofrimento é muito dentro da cabeça dela, não é voluntário, né? Ela precisa de ajuda, mas está ali dentro da cabeça dela. Se ela vai para Paris, ela continua sofrendo. Se ela vai para a Austrália, ela continua sofrendo. Por quê? Porque tudo que ela vê, tudo que ela faz, tudo que ela observa, está sob a ótica da ansiedade. Então, a ansiedade é um problema que a gente precisa olhar com muito cuidado. As pessoas têm uma tendência a associar ansiedade exclusivamente com a compulsão alimentar. Elas dizem: eu fiquei ansioso, estou comendo mais. Ou, você é ansioso? Não, eu como pouco. Você é ansioso? Eu sou porque eu como muito. Comer mais, porque se está ansioso, é natural para algumas pessoas, para outras vão comer menos, mas ela não define a ansiedade por si só. A ansiedade é um conjunto de sinais e sintomas muito importantes. E está relacionada, em termos de neuroanatomia, em termos do cérebro, a um elemento neuroanatômico que a gente chama de amígdala. Amígdala cerebral, não é amígdala tonsilar, amígdala cerebral. E a amígdala faz disparos, e é aí que essa pessoa tem essas crises de pânico, como eu falei. Então, a ansiedade é sim uma questão importante. As pessoas ansiosas tendem a produzir ambientes ansiogênicos,
Existem tratamentos muito eficazes há muito tempo, e é importante, se você conhece alguém que tem ansiedade ou você mesmo se identifica com esses sintomas, é muito importante que você busque ajuda. A tua qualidade de vida vai melhorar e a qualidade de vida de quem está em volta de você também.